Hello everyone, welcome to our class. Oi todo mundo, oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos fazer a revisão bimestral para os alunos do sétimo ano do ensino fundamental dos anos finais. Essa é uma revisão gramatical, então aqui estaremos vendo e estudando sobre as regras gramaticais que aprendemos ao longo deste segundo bimestre, ok? Os nossos tópicos que vamos abordar neste vídeo. Então, simple present na negative, então presente simples na negativa, simple present na interrogative e o simple present e o presente simples na interrogativa. Vamos ver também sobre as question words, ok? As nossas palavrinhas para fazermos perguntas. Vamos ver sobre elas também. Temos, por último, o tópico do imperative, o tópico do imperativo, ok? Vamos lá, então. Simple present, nosso presente simples. O simple present, o presente simples, ele é um tempo verbal, né? Usado para descrever ações habituais, fatos ou verdades universais no presente. Então, vamos usar esse tempo verbal para falar do agora, né? De ações habituais que costumamos sempre fazer. Para formar uma frase na negativa, ok? Para formar uma frase na negativa no simple present, no presente simples, nós vamos utilizar o auxiliar do ou o auxiliar does, ok? Seguido da palavrinha not, ok? Então, do not, ou então na forma curta, don't, ou então does not, e na forma curta, doesn't, ok? E o nosso verbinho principal, aquele que vai dar ação à frase, ele não virá conjugado, ele vai vir no infinitivo e sem o to. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui nos nossos examples dois grupos de frases, né? Frases afirmativas e negatives e negativas. Olhando aí no quadradinho azul, a nossa primeira frase, afirmativa. I like coffee. I like coffee. Então, eu gosto de café, ok? Eu gosto de café. Para eu transformar essa frase I like coffee na negativa, eu vou acrescentar o don't, porque é este o auxiliar que eu uso para I. Então, I don't like coffee, ok? Teacher, eu posso usar o do not ao invés do don't na forma longa, né? Do, espacinho, not. Sim, nós podemos usar o do not, não tem nenhum problema. Temos aqui duas formas, a short form, a forma curta, que é essa que eu acabei de falar, don't, e temos a long form, a forma mais longa, né? A forma comprida, a forma completa, que é o do not. Então, I don't like coffee. Percebam que aí o verbo ele já não é conjugado na frase afirmativa. Na negativa, ele continua sem ser conjugado. Vamos observar a segunda frase afirmativa. She plays tennis. She plays tennis. Ela joga, né? Ela pratica tênis. Tá vendo que o verbo play na frase afirmativa, ele tem um szinho? É porque ele está conjugado. Aí temos que lembrar lá das regrinhas que nós já aprendemos, né? Quando a gente adiciona s, es ou então ies no nosso verbinho, quando nós falamos de terceira pessoa do singular, ou seja, quando falamos de he, ele, she, ela, it. Isso, ok? Apenas para essas três pessoas é que nós conjugamos os verbos no presente simples para frases afirmativas, ok? Como nós tínhamos falado antes, em frases negativas nós não conjugamos. Então perceba que na frase negativa do she plays tennis, o verbo play ele aparece sem o S. Ele não está mais conjugado no presente simples, porque nós já colocamos o nosso doesn't. Então, como nós temos já esse doesn't, ele já está indicando para a gente que a frase está no presente simples. Por isso, eu não preciso conjugar o verbo play novamente. Então, vamos ver a frase inteira. She doesn't play tennis. She doesn't play tennis. Então, ela
não joga, ela não pratica o tênis, o esporte tênis, ok? Mesma coisa da de cima, o doesn't, aqui ele está na short form, ele está na forma curta, mas eu posso escrever ele na forma completa, does not, she does, espacinho, not play tennis. Da mesma maneira, como é uma frase negativa, aqui eu não conjugo o meu verbinho, beleza? Lembrando então que o doesn't eu vou usar para he, she e it, ok? Vamos lá então. O nosso último exemplo de frases afirmativas. They live in that city. They live in that city. Então, eles, né, ou elas, vivem, moram, né, naquela cidade, in that city, naquela cidade. O nosso exemplo aqui na negativa, they don't live in that city. They don't live in that city. Percebam que nessas três frases negativas, os nossos auxiliares, né, o don't e o doesn't, eles estão entre o nosso pronome pessoal, o nosso sujeito, I, she e they, e do outro lado deles está o nosso verbo principal, aquele verbo que dá o sentido para a nossa frase, dá o sentido para a ação daquela frase. Like, gosta, play, joga, live, mora, vive, ok? Então percebam que o don't, o doesn't, eles vão entre o sujeito e o nosso verbo principal, ali no meinho dessas duas palavrinhas. Beleza? Ainda falando sobre o Simple Present, agora nós temos que falar sobre perguntas, ok? Que nós podemos fazer perguntas, obviamente, no presente simples. Para fazermos isso, temos que inverter aí a ordem, né? O sujeito e o auxiliar. Lembra que eu acabei de falar que em uma frase negativa o verbo auxiliar vinha depois do sujeito? Pois bem, aqui, o verbo auxiliar, ele vai ter que vir antes do sujeito, ok? Para iniciar a nossa pergunta. Mas, teacher, no outro exemplo, a gente estava usando o don't e o doesn't. Para fazer perguntas aqui, para este caso, eu vou usar o don't e o doesn't? Não, porque vamos fazer perguntas simples, ok? Como falamos de perguntas simples no presente simples? Vamos utilizar o do e o does na sua forma normal, também sem nenhum tipo de conjugação, né? Sem nenhum tipo de acréscimo de palavrinha, que é o not. Então vamos apenas usar o do e o does para fazer perguntas. E para responder essas perguntas, nós vamos usar as short answers, as respostas curtas, ok? Que são aquelas respostas que pode ser sim ou não, né? Dependendo da resposta adequada. Vamos ver alguns exemplos. Então, nos nossos examples, nós temos aqui o primeiro lá em cima. Do you like pizza? Do you like pizza? Então, eu estou perguntando para você. Você gosta de pizza? Do you like pizza? Se a resposta for afirmativa, yes, I do. Se a resposta for negativa, no, I don't. Percebam aqui, o mesmo verbinho auxiliar que eu usei na pergunta, eu vou usar na resposta. Do you like pizza? Você gosta de pizza? O do. E eu estou usando ele na pergunta, então eu também vou usar ele na resposta. Se for uma resposta afirmativa, eu vou apenas colocar o meu do. Agora, se for uma resposta negativa, eu tenho que colocar o meu don't, que nós aprendemos um pouquinho mais cedo hoje, para formar o don't na negativa. Ok? Então vamos lá. Sempre lembrando também de concordar no nosso sujeito. Eu perguntei para você: você gosta de pizza? Então eu quero saber a sua resposta. Você, no seu individual, você gosta de pizza? Sim, eu gosto. Yes, I do. No, I don't. Não, eu não gosto. Ok? Então por isso que nós temos que sempre concordar o nosso sujeitinho. Beleza? Vamos ver um exemplo com does agora. O does, iniciando a nossa pergunta. Então, does he speak Spanish? Does he speak Spanish? Ele fala espanhol? Does he speak Spanish? Ele fala espanhol? Percebam que o does começou a nossa perguntinha
Então, estamos falando de uma pergunta aqui no presente simples. Para responder essa pergunta, eu estou conversando aqui, eu e você. Ele fala espanhol? Você vai me responder: sim, ele fala. Yes, he does. Não, teacher, ele não fala. Não, ele não fala. No, he doesn't. Percebam que nós estamos, nós dois, falando sobre ele. Então, por isso, na nossa resposta, nós usamos o he novamente, pois eu quero saber a resposta dele, se ele fala. Eu estou conversando com você. Does he speak Spanish? Ele fala espanhol? Yes, he does. Sim, ele fala. No, he doesn't. Não, ele não fala. Ok? Então, mais uma vez, para lembrarmos, quando formos fazer perguntas simples, no presente simples, vamos começar a nossa pergunta com do ou então com does, ok? Do ou does, eles vão iniciar a nossa pergunta. Depois, o nosso sujeito, o nosso verbo e o nosso complemento, ok? Para fazer as short answers, yes, não vamos nos esquecer da vírgula, o nosso pronome pessoal e então o auxiliar que usamos na pergunta. Yes, he does. No, he doesn't. Ok? Sempre lembrando disso. Se forem respostas negativas, mesma coisa. No, vírgula, o nosso sujeito, o nosso pronome pessoal. Aqui é importante se atentar. Temos que colocar os pronomes pessoais aí na resposta, ok? I, eu, you, você ou vocês. We, nós. They, eles ou elas. He, ele, she, ela, it. Isso, ok? Temos que colocar esses pronomes pessoais aí na nossa resposta. Logo após eles, para a resposta, o nosso auxiliar. Para a resposta afirmativa, resposta positiva, does ou do. Resposta negativa, doesn't ou don't. Ok? Vamos ver um pouquinho sobre question words para usarmos essas palavras, né, para fazer perguntas. Além das nossas perguntas simples, é possível, né, utilizar palavras interrogativas, essas palavrinhas para perguntas, para fazer essas perguntas mais detalhadas. Ou seja, se são perguntas mais detalhadas, aqui eu não posso, vou repetir. Quando fizer uma pergunta usando a question word, aqui eu não posso responder usando short answers. Aqui eu não posso responder usando as respostas curtas, ok? E para fazermos essas perguntas, essas palavrinhas que estão aí embaixo para vocês, elas vão ser adicionadas no início da pergunta, ou seja, antes do do e antes do das. Elas é quem vão iniciar, pois elas é o ponto principal da minha pergunta. É isso que eu quero saber. Mas vamos ver aqui as nossas palavrinhas, as nossas question words que nós temos. A primeira, what. What. Pode ser o que ou qual, né? Por exemplo, what is your name? Eu quero saber qual é o seu nome, né? Where, where, onde? Quando eu quero saber onde alguma coisa está acontecendo, onde acontece isso, ok? Who, who, quem? Quero saber quem faz isso, né? Com quem o que você anda fazendo? Com quem você mora junto, né? Quem é, eu vou usar o meu who. When, vou usar quando eu quiser saber quando algo acontece. When. How, apenas o how, igual está ali, H-O-W. Apenas o how. Eu quero saber como. How, como. Depois, how often. How often. Ou então, né? How often. How often. Com qual frequência? How often eu vou estar usando para perguntar com qual frequência. E por último, what time? What time? What time? Que horas? A que horas isso acontece? Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Temos aqui dois exemplos usando o do e o does. A primeira, where do you work? Where do you
work? Aonde, né? Onde você trabalha? Percebam ali que tem a flechinha azul, where, indicando para ela, é a minha question word. Percebam que ela está iniciando a minha pergunta. Depois, logo após a minha question word, eu tenho meu auxiliar, do. Do. O meu sujeito, you, você. Work é o nosso verbo, trabalha, né? Onde você trabalha? Where do you work? Onde você trabalha? Eu quero saber o local. Por isso eu não posso responder com short answer. Se eu pergunto assim para você, Where do you work? Onde você trabalha? Você vai me falar, Yes, I do. Sim, eu trabalho. Mas eu não quero saber assim, né? Eu já sei que você trabalha, mas eu quero saber aonde, em qual lugar você trabalha. Por isso eu preciso de uma resposta completa aqui, ok? Vamos ver o nosso segundo exemplo. When does she water the plants? When does she water the plants? Então, when, quando, nossa question word, when, quando ela vai iniciar, né, a nossa perguntinha. Logo após o nosso auxiliar, does, porque eu estou falando de she, eu estou falando de ela, ok? Percebam que nas duas perguntas, o meu verbo auxiliar, ele está combinando com o meu sujeito, ok? Sempre lembrando, o do eu vou usar para I, eu, you, você, vocês, we, nós, they, eles ou elas. Enquanto o does eu vou usar para he, ele, she, ela, it, isso, ok? Temos o nosso verbo aí, water, né? Ele também é um verbo, ela vai regar, ela vai molhar as plantas, né? The plants é o nosso complemento da nossa frase. Belezinha? Vamos lá seguindo para o nosso imperative. Nosso imperativo. Para que serve o nosso imperativo? Ele serve para dar ordens, fazer pedidos, né? Ou então até expressar instruções, como por exemplo, em uma receita de bolo, né? Numa receita de bolo, vai estar lá escrito para vocês: adicione um ovo, coloque. São frases no imperativo, expressando instruções, mas também dando ordens. Adicione um ovo, né? Eu estou lhe dando uma instrução e também lhe dando uma ordem. Para você fazer essa receita, você precisa adicionar um ovo, ok? Mas vamos lá para o inglês. Para formar o imperativo, né, nós vamos utilizar o nosso verbo principal, aquele verbo que vai dar a nossa ação sem o to, ou seja, sem nenhuma conjugação, apenas o nosso verbo, ok? O sujeito da nossa frase, ele é geralmente omitido, ou seja, aqui eu não preciso colocar que ele disse isso e ela falou aquilo. Eu apenas posso dar a ordem, eu apenas posso fazer o pedido, eu apenas posso expressar a minha instrução, ok? Porque ele já vai ficar implícito, né? Ou seja, vai ficar meio assim, eu já vou estar sabendo que eu estou dando essa ordem, estou fazendo esse pedido, né? Estou expressando essa instrução para você, para vocês, ok? Como esses dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Close the door. Close the door. Close é o verbo fechar. Close the door. Feche a porta. Estou falando para você, né? Close the door. Então, você feche a porta, ok? Por isso eu não preciso colocar aí nada. Estou apenas expressando uma ordem, né? Fazendo um pedido. Close the door. Feche a porta. Quando a gente fala de verbo assim no infinitivo, é igual o close. Tá vendo que ele não tem nenhuma conjugação, ele não tem esse to, o to close, ele apenas está lá. Close the door. Feche a porta, expressando uma instrução, fazendo um pedido, dando uma ordem. Be quiet, o nosso segundo exemplo. Be quiet, né? Então, seja quieto, faça silêncio, né? Seja silencioso. Be quiet, né? Shh, faça silêncio,
ok? Be quiet. Estou expressando uma ordem, né? Estou dando uma ordem, fazendo um pedido. Be quiet, né? Faça silêncio, ok? Então, sempre lembrando, o imperativo, boa parte das vezes, são frases curtas, como essas duas que eu coloquei aí para vocês. Nelas, nós vamos estar expressando, né, instruções, vamos estar fazendo pedidos, dando ordens através das frases no imperativo. O verbinho, sem nenhuma conjugação, apenas ele vai estar lá para conjugarmos este verbo. Perdão, não para conjugar, para dar uma ordem, para fazer um pedido, para expressar uma instrução, ok? Thank you so much. Muito obrigado. Aqui embaixo nos comentários vai ter um link para vocês com uma outra revisão a mais, mais detalhadazinha, com exercícios e também um gabarito para vocês. Beleza? Bye bye!